Comunidade orgulhosamente apresenta De Frente com Fernando Moura. Terceiro lugar entre os podcasts mais acessados de política e economia. Informação, política, cultura, reportagens, convidados especiais e muito mais. No ar, De Frente com Fernando Moura. Aqui na Rádio Comunidade, a rádio do povo. Salve, salve quebrada! Boa noite a todos. Boa noite, ouvinte, que está aí ligadinho na Rádio Comunidade. Hoje, com o nosso convidado aqui especial, Ramon Corsini, ex-vereador aqui de Itapecerica da Serra, essa cidade tão maravilhosa, né? Fica aqui nos limites de São Paulo, mas é uma cidade que eu tenho muito apreço. Sempre defendi Itapecerica da Serra através do esporte, com o meu querido secretário Mírio Dias, que está aqui nos estúdios também. Um beijo. É um cara aí que eu tenho um apreço muito grande e está sempre voltado em prol da cidade de Itapecerica da Serra. Bom, Ramon, para quem não conhece, gente, deixa eu dar um recadinho aqui. Você que tem dúvidas pro Ramon, deixa aqui no mural da Rádio Comunidade, www.radiocomunidade.com.br. Acessa pelo Fernando Moura SP no Instagram e pelo WhatsApp da Rádio Comunidade, tá bom? Ramon, boa noite, seja bem-vindo. Gostaria que você apresentasse aí para você, para as pessoas que não conhecem, nossos ouvintes, tá bom? Ô Fernando, boa noite. Primeiramente quero agradecer o convite, né? Essa oportunidade maravilhosa de estar trazendo a nossa história, a história de Itapecerica da Serra, expandindo aqui para essa grande audiência que você tem aqui na região da Zona Sul de São Paulo e no estado como um todo, né? E isso é uma satisfação muito grande para nós. Poder falar da minha cidade sempre é uma oportunidade que me enche de alegria e de orgulho pela história que nós construímos e pela história que nós queremos construir para a nossa cidade. Então eu quero te agradecer a sua equipe aqui, que nos recebeu maravilhosamente bem, ao meu amigo Miro, que me fez o convite. Ele que fez essa ponte aí maravilhosa aí. Ao Renato, que está nos acompanhando aí, enfim, a todos os nossos ouvintes, né, que nos prestigiam aí, que querem saber um pouco mais da política nos âmbitos municipais, estaduais, nacionais, né, e aqui hoje particularmente falando da cidade de Itapecerica da Serra. É isso aí. Bom, você, pelo jeito, você começou cedo na política, né, Ramon? Eu acho que você ingressou, não sei se foi engateando, mas você começou cedo na política, né, pela sua trajetória e pelos seus pais, né? O seu pai foi candidato a vereador logo cedo e você sempre acompanhou ele. Como é que foi esse início aí para você? Então, Fernando, lá em casa nós somos em 3 irmãos. E quando meu pai, eu sou mais novo, sou caçula, meu pai se candidatou a primeira vez em 81 e já foi eleito. E eu nasci em 81. Então, quando eu nasci, eu devo ter nascido ali nas vésperas das eleições, porque eu nasci em setembro, então eu nasci... Cara, eu sou mais velho que você, 2 meses. Pois é, cara. É isso aí. A barba tá entregando, viu? Mas olha... Quando meu pai tava disputando lá, nós tava nascendo. Tava nascendo, né? E aí, cara, Eu sempre gostei muito de política desde criança, sempre tive vocação, sempre gostei muito sempre me sensibilizei muito, né, com a dor do próximo, sempre gostei muito de ajudar o próximo e aí sempre acompanhei meus pais na trajetória deles. Então meu pai, ele foi vereador por 4 mandatos. O primeiro mandato do meu pai foi de 82 a 88, naquela época ainda o mandato era de 6 anos. Então meu pai foi de 82 a 88, depois de 88 a 92, aí meu pai foi candidato a vice-prefeito com o Lacir Baldusco na época. E aí o Lacir Baldusco teve a chapa impugnada por conta dele ser filho do prefeito em exercício, que o Toninho Baldusco, pai do Lacir, foi eleito prefeito de 88 a 92. Então, dentro do mesmo mandato, naquela época existia uma lei que dizia que ele não poderia ser candidato. E aí eles não se atentaram a isso e teve a candidatura impugnada. Aí, mais em 96, meu pai voltou, aí de lá pra cá, até mantivemos o mandato na cidade até 2020. Aí minha mãe foi a vereadora. Meu pai foi vereador mais votado já em 88, em 2000. Minha mãe foi a mais votada em 2004, em 2008. Aí minha mãe, em 2012, ela foi candidata a vice-prefeita
com o Chuvisco nas eleições. Uhum. E eu fui vereador mais votado em 2012 e fui vereador mais votado em 2016 também. Aí em 2020 eu fui candidato a vice-prefeito na chapa do Jorge Costa, onde não obtivemos êxito, né? O resultado não foi positivo. Foi quando o atual prefeito, Dr. Nakano, ganhou as eleições. Você falando da sua trajetória, né, do início, né? Então você sempre atuou, né, na verdade, nessa questão da vereança. Você está praticamente 40 anos, né? Porque você conta o mandato do seu pai, da sua mãe e o seu, dá praticamente 40 anos, né? Sim, sim. E como eu te disse, nós somos em 3 irmãos. O único que sempre se interessou pela política, na minha casa, sou eu. Os outros, cada um tem seu segmento, sua profissão. Eu também tenho minha profissão, sou advogado por formação, porém eu optei em seguir a carreira política aí, a gente, por um chamado, por uma missão, e estou nessa aí, trabalhando pelo meu povo, pela minha cidade, que é o que eu mais gosto de fazer na vida. Mas a sua família tem uma atuação muito grande na cidade, né? É bem conhecida na cidade, né? A gente sempre ouvia falar, né, da família Cursini, né, na questão. Então, eu acho que é muito importante isso. Acho que isso mostra o trabalho, né, que vocês desempenham, né? De que bairro que vocês são ali? A família era que praticamente fundou o bairro? Nós nascemos no bairro da Mombaça. É uma região da zona rural de Itapecerica, né? Se hoje ainda é considerado zona rural, há 40 anos atrás, nossa, era muito mais, né? Claro que o progresso chegou lá também, mas ainda lá prevalece a prática de hábitos rurais, né? Uma região mais conservadora, onde a gente ainda consegue, onde tem muita vegetação, uma região bem preservada ainda. Porém, nós atuamos, minha família enquanto vereador, né? Meus pais e eu também, nós atuamos na cidade toda, mas uma grande base eleitoral nossa é ali mesmo onde nós moramos a vida toda, região do Jardim Jacira, Jardim Santa Júlia, e no meu mandato já eu atuei bastante no Parque Paraíso também. Então toda a região Jacira, Santa Júlia, Mombaça, Taquacera, Parque Paraíso fizeram parte da nossa base eleitoral. Legal. Essa base é muito importante, né, irmão? Você ter, acho que é um fruto do que você vai plantando e vai colhendo, né? E eu acho que vocês semearam isso ao longo do tempo, né? E isso mostrou, né, essa eleição de vocês sempre como uns vereadores bem mais votados, né? Sim, é isso aí. A gente, o que acontece, né, Fernando? Na minha atuação, e dos meus pais também, eu sempre prezei muito pela prática legislativa, né? Eu sempre busquei ser um legislador atuante, porque é o que mais traz resultado para a cidade. O vereador atua aí nas bases diariamente, né? Atuando, fazendo indicação de obras, que é um papel do vereador. A lei orgânica do nosso município prevê isso. Então o vereador ele tem o papel de fiscalizador, ele faz indicações dos serviços necessários para a cidade, e ele é legislador, ele aprova ou elabora leis, né, que são aprovadas na Casa de Leis também, que é a Câmara dos Vereadores. Então, assim, eu sempre fui um vereador muito atuante na questão do legislativo, em todos os meus 2 mandatos, nunca ocupei cargo em mesa diretora, nunca fui presidente de Câmara, vice, secretário, nada. Eu sempre, a única exigência ou o pedido que eu fazia aos companheiros era que eu fosse presidente da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Onde é uma comissão dentro da Câmara, onde todos os projetos passam para ter seguimento. Então, o projeto, para ser aprovado, ele tem que passar para votação, para ele ir para uma sessão plenária e ser submetido à votação, ele tem que primeiro passar pela Comissão de Constituição e Justiça para ver se preenche os requisitos legais. Então, assim, eu sempre fui muito atuante nessa questão, eu sempre fiz questão de trabalhar em todos os projetos. Por isso que eu sempre exigi isso e sempre levei muito a sério a questão de ser legislador, de ser um técnico, por ser da área do direito, né? Por ser um profissional técnico da área do direito. Eu sempre levei em consideração a seriedade que os projetos têm para a cidade, para o desenvolvimento e crescimento e o andamento dos serviços cotidianos prestados pela administração pública. Mas, além disso, né, o trabalho do vereador realmente ele é visto, digamos assim, ele
avaliado pela população na maioria das vezes, e sentido pela população também, pela atuação nas suas bases eleitorais, né? Então, assim, o vereador pode atuar na cidade toda. Tem gente que fala, o vereador fulano é vereador de um bairro. Não é que ele é vereador de um bairro, ele é vereador da cidade toda. Mas ele não tem perna para atuar na cidade toda. Sim. Né? A demanda é muito grande. Por isso que uma Câmara Municipal é feita, ela é composta por vários parlamentares. No nosso caso lá são 12 vereadores. Então a gente opta, na maioria das vezes, em atuar naquela região onde as pessoas nos procuram, trazem demanda, e aquelas pessoas que dedicaram seu voto, né, direcionaram seu voto e confiaram na atuação sua como um representante. Sim. Você ficou vereador até 2020, né? Você estava vereador. E você já tinha essa pretensão de vir para vice? Como é que foi que você deu como teve esse convite, ou como teve o insight de você vir para vice para 2020? Não tinha essa pretensão, não. Vou te ser sincero. As coisas foram acontecendo na minha vida, mas eu até não queria ser candidato em 2020, porque eu queria me preparar realmente. Meu foco sempre foi 2024. Hoje sou um pré-candidato a prefeito da Tapicerica da Serra. Meu foco sempre foi alcançar a prefeitura em 2024. Sim. E naquele momento, em 2020, ali, a situação política, eu não senti que... Eu senti que existiria uma divisão de grupos, e naquele momento a composição, para mim, foi uma situação mais favorável. Eu poderia ter sido candidato a prefeito em 2020, mas naquele momento eu cedi, dei um passo atrás, né? Foi quando eu vim candidato a vice com Jorge Costa, já no compromisso de eu ser candidato a prefeito em 24. Entendi. Então, assim, a minha pretensão, a partir do momento, depois que eu ganhei as eleições, fui reeleito vereador mais votado em 2016, eu já tinha como pretensão ser candidato a prefeito, porque eu entendi que eu já tinha feito minha parte como legislador. Certo. E assim, e desse trabalho que nós estamos falando, Fernando, que é o trabalho de base do vereador no dia a dia com a população, o vereador, muitas vezes, ele se frustra muito porque ele não tem condição de fazer tudo que ele almeja. O braço é curto, né? O braço é curto, você depende da administração, depende muitas vezes de alguns funcionários, depende de uma série de conjunturas aí, inclusive até de interesses políticos individuais, que fazem com que aquele anseio seu de levar o benefício à comunidade não seja concretizado. Então, isso me fez com que eu focasse numa candidatura a prefeito, para tentar colocar os projetos que eu tenho para a cidade em prática. Porque até então, como vereador, como eu te disse, trabalhei muito no legislativo. Eu acho que hoje, se a cidade teve crescimento, conseguiu se desenvolver em algumas questões, né, de licenciamento para construção de imóvel, para abertura de empresa, foi fruto de um trabalho que nós fizemos na Câmara Municipal. Já vou entrar até nesse gancho aí, que conseguimos trazer para a cidade, trabalhar para que se criasse um grupo técnico de licenciamento. O que significa isso? Que as empresas pudessem, algumas empresas que não poderiam, e alguns empreendimentos que não poderiam, que teriam que ser remetidas à CETESB, passaram a poder ser licenciadas na cidade. A gente reduziu alguns índices que eram atravancadores do crescimento, como, por exemplo, o índice de uso-ocupação do solo. Nós trabalhamos numa lei, Fernando, trabalhamos muito nisso, né, o Dr. Fábio Cravo Roxo ainda era o secretário de Planejamento e Meio Ambiente. Mando um abraço para ele, um grande parceiro de trabalho, um colega, que a nossa parceria rendeu muitos frutos para a cidade. Legal. Uma pessoa muito séria. E assim, a gente conseguiu reduzir, por exemplo, os índices de uso e ocupação de solo de algumas áreas. Eu vou te citar, por exemplo, o eixo empresarial metropolitano. O que é o eixo empresarial metropolitano? São as áreas que margeiam a rede do Tencourt, BR. 800 metros de cada lado, eixo empresarial metropolitano. Naquele eixo, o lote mínimo ali era de 5 mil metros. A gente conseguiu reduzir esse lote mínimo para 1.000 metros. A gente conseguiu manter ali o uso de 100% do solo. Ou seja, uma região apta ao crescimento empresarial, né? Não vou nem dizer industrial, porque tem algumas atividades que não são licenciadas na nossa porque cidade. Porque Itapecerica é área de manancial, não é isso? Isso. Itapecerica, ela é regida pela lei 12.233 de 2006, que é a lei
área de proteção, que institui a área Itapecerica da Serra, na verdade institui a subbacia do Guarapiranga como área de proteção e recuperação dos mananciais do Guarapiranga. Então ela é composta por Itapecerica toda praticamente, tem só uma pontinha lá no finalzinho do Itacoaceara lá que não está inserida. Ela é composta pelo município de Muguaçu todo. Ela é composta por 25% do município de São Lourenço e 7% do município de Uquitiba. Então ela institui a bacia toda, e aí ela realmente é uma lei muito restritiva, até porque da lei de bacias ela foi a primeira a ser criada. Então ela é uma lei bastante restritiva, que eu não digo que impede o crescimento da cidade, né? Existem hoje mecanismos de legislações ambientais, do Conselho Estadual do Meio Ambiente, do CONAMA, que é o Conselho Nacional, que viabiliza para nós um projeto para o crescimento da cidade. E é esse projeto que eu quero levar. Hoje a cidade ela pode, Fernando, ter autonomia nesses macrozoneamentos. O que é esse macrozoneamento? Nós temos, por exemplo, hoje na cidade, grandes eixos de ligações entre um município e outro, onde existe um tráfego de veículos intenso. Ou seja, muito, né? É um eixo de movimento que tem potencial comercial muito grande. E muitas vezes nesses eixos, os índices de uso e ocupação do solo, por exemplo, eles são ditados na seguinte ordem: pode-se usar 30% e permeabilizar 40%. Então, assim, ele, por se tratar de uma via com potencial comercial, ele paga caro no terreno para poder usar 30%. Isso atravanca o crescimento da cidade. Além do que, infraestrutura é mais difícil chegar naquele local. Só que hoje existe um mecanismo que a gente pode trocar com outra região da cidade, uma via talvez que seja menos movimentada, e a gente trazer para esse lugar uns índices de se utilizar 100%. Então aquela pessoa que compra um imóvel numa área, numa zona dessa, e quer construir um galpão comercial, por exemplo, se ele comprou 1.000 metros, ele consegue construir um galpão de 1.000 metros, não de 300. Entendi. Entende? Então isso faltou e falta na nossa cidade, tá? Isso a gente precisa instituir, por quê? Para que a gente possa gerar emprego, renda e fomentar a nossa economia. Porque hoje a nossa cidade, Fernando, já estou puxando um monte de assunto aqui, viu? Estou deixando você falar, né? Não, mas a ideia é você falar mesmo. Hoje a nossa cidade é uma cidade que ela vive basicamente... Eu só vou pedir para você falar um pouquinho mais, que eu acho que não tá muito baixo. Mas Um pouquinho mais perto. Aí, deixa eu puxar mais. A voz do locutor que você precisa colocar aí. É isso aí. Aí Hoje a nossa cidade, Fernando, ela vive basicamente de repasse, né? Itapecerica da Serra é uma cidade onde o maior orçamento, a maior arrecadação de Itapecerica hoje é o IPTU, para você ter uma ideia, cara, que corresponde a 8% do orçamento. Não sei, hoje nos dias atuais, eu não votei os últimos orçamentos, né? Como eu te disse, eu era um legislador muito atuante. Então, quando os orçamentos chegavam, eu estudava todo o orçamento. E sempre foi nessa faixa aí, IPTU, 8%. E você vê, 8% do orçamento. A maior receita da cidade não paga 10% da despesa. Então, assim, a gente tem que trabalhar para que a economia nossa, para que o dinheiro fique na nossa cidade, o emprego fique na nossa cidade, para aquela pessoa, para que o crescimento econômico, né, que venham empresas que tragam arrecadação, daí a gente pode, inclusive, muito interessante para nós lá, empresas prestadoras de serviço, nós temos que investir nisso, até por conta da alíquota. A alíquota nossa hoje de ISS são 2%, ou seja, uma empresa que for prestadora de serviço na nossa cidade, ela recolhe 2%. Então, se nós tivermos investimento, incentivo para que essas empresas venham para a cidade, ela vai ampliar a nossa arrecadação, ela vai gerar emprego na nossa cidade, porque aí já vem de encontro com uma outra lei que eu fui relator, que é o Plano de Estímulo e Desenvolvimento Econômico. Esse plano nunca foi aplicado, mas eu lembro que nós trabalhamos muito, eu acho que foi uma lei de 2013, meu primeiro ano de mandato, onde estabelece que aquela empresa que aderir o Plano de Estímulo e Desenvolvimento Econômico, Programa de Estímulo e Desenvolvimento Econômico, ela tem uma série de incentivos fiscais, né? Ou seja, ela tem isenção
de IPTU, isenção de ISS, redução do ISS por um tempo, enfim, uma série de tributos, porém, ela precisa contratar 80% da mão de obra operacional da cidade. Mão de obra técnica é uma questão de uma particularidade da empresa, né? Agora, a mão de obra operacional não, ela tem que contratar 80% da cidade. Isso ajuda muito, né? Ajuda muito. E essa lei existe, só que essa lei nunca foi trabalhada. Então, se nós trabalharmos essa legislação, a gente gera emprego na cidade. E quando eu falo para você da geração de emprego, Fernando, ela vem numa cadeia que reflete em outros setores, como, por exemplo, transporte. Hoje o nosso munícipe, ele sai de madrugada de casa, passa 2, 3, sei lá eu quanto tempo dentro de um transporte de má qualidade, num ônibus lotado, para chegar ao seu trabalho, e quando ele retorna, ele sofre isso aí da mesma forma. Da mesma forma. Duas vezes ao dia. Se a gente consegue gerar emprego na cidade, a gente impacta diretamente nesse munícipe que sofre no transporte, e ele conseguindo trabalhar dentro da cidade aqui, a qualidade de vida dele vai ser bem maior, vai acordar mais tarde, não vai pegar um deslotado, porque talvez ele vá até a pé para trabalho ou vá de carro, porque aí de moto próximo, ou outra, né? Outro meio de locomoção. E esse munícipe, ele vai naturalmente consumir na cidade. Porque onde se abre uma empresa, em volta dessa empresa, cria-se algum serviço. Sim, sim. Né? Naturalmente tem um restaurante, um salão de cabeleireiro, sei lá, algum outro tipo de comércio. O dinheiro vai circular aqui, né? Fica fomentado ali naquela. E essa cadeia de consumo, ela é gerada dentro da cidade. A cadeia de consumo, ela sempre vai existir. Só que hoje o que acontece? Por nós não termos emprego na cidade, essa cadeia de consumo ela é dividida com outros municípios. Sim. Né? Existe a mesma cadeia. Eu cito o exemplo sempre, que é um exemplo que eu peguei para mim isso, que é de uma pessoa muito próxima. A pessoa trabalha em São Paulo. Ela sai 5 horas do trabalho. Se ela sair de lá do trabalho às 7, ela vai chegar aqui às 8. E se ela sair às 5, ela chega às 7h30. Você sabe o que eles fazem? Um grupo de amigos, 5 amigos, musculação. Fazem academia. Lá. Você entendeu? Ou seja, aí você fala, conversando com um dono de academia, amigo meu, ele falou, rapaz, se eu tenho 10 desse aqui, 10 exemplos desse na cidade, eu mantenho minha academia. Pois é. Você entendeu? Então ele migra, né, para outro lugar, né? Porque, infelizmente, o que era bom? Ele falava assim, não, vou para casa, mais próximo de casa, e lá eu treino, e de lá eu tô... Mas aí ele vai ficar no trânsito. Aconteceu isso comigo, amor. Eu trabalhava no Hospital São Luís e fui fazer a implantação lá no Anália Franco, quando inaugurou lá o Marcelo Marco Antônio, um abraço aqui para ele, o dono do hospital, chegou para mim, pediu. Você, Fernando, você tem como fazer essa implantação lá para mim? Eu falei, mas eu moro muito longe, eu moro próximo de Itapecerica da Serra, porque eu moro, né, divisa. Ele falou, não, a gente vai pagar para você todo o custo, mas eu quero que você vá. E aí eu fui, sabe? E aí o que eu fazia? Justamente eu saía de lá às 6 horas, eu chegava aqui em casa às 9 horas da noite. Aí, às vezes, eu fazia o quê? Eu vinha pelo Rodoanel, saía para Itapecerica e vinha para cá, que compensava mais. Eu andava mais quilômetros, mas eu chegava mais rápido. E não ficava preso no trânsito, né? Porque, para você atravessar a cidade, porque é um polo a outro, né? Sim. E justamente isso, o trânsito não compensa, né? Então eu costumo dizer, né, que a Itapecerica é bem próximo, né? Eu gosto muito de resolver tudo em Itapecerica, porque é mais próximo pra gente e não pega trânsito, né? Porque se você vai para lá, complica. Não, e é estressante demais, né? Desgastante demais pro o que você falou, a pessoa ficar 1 hora, né, 1h30 de deslocamento para trabalhar são 3 horas por dia, né? Por ida e volta, são 3 horas por dia, né? E poderia ter esse acesso aqui na cidade, né? E 3 horas que poderia passar com a família, poderia praticar um esporte, de repente até ter uma outra atividade lucrativa, né? Assim, são 3 horas que a pessoa perde na vida. E assim, e perde dentro de um transporte de má qualidade, né? Porque aquele cidadão ainda que perde 3 horas, mas dentro do carro dele, ar-condicionado, escutando uma música do agrado dele, tudo bem, ele perde as 3 horas da mesma forma, mas de uma maneira mais tranquila, menos desgastante. Agora, aquele cidadão que está indo num ônibus lotado, aquela senhora,
aquele pai de família, aquela mulher que às vezes até é abusada dentro do transporte, isso é muito sacrificante e muito sofrido. Ó, a Andréia da Arena da Serra tá mandando um beijo pra você. Falou assim, manda um beijo pro doutor Ramon. Ó, Beijão, Andréia. pessoal Eu tô do- devendo uma visita na Arena da Serra lá, viu? ela tá aqui ligadinha, ó. O Adi é uma pessoa que eu conheci aí, ele é do CNA, lá do Embu das Artes, ele tem um polo lá. Ó, quem mais tá Abração, aqui? Adi. Ó, o Didio tá aqui, o Jefferson, tá falando assim... Uma grande liderança, viu? Parabéns, Fernando, pela idealização dessa grande ferramenta de comunicação. Ô, Ramon, você falou aí do transporte, né? Certo. Mas lá em Itapecerica teve a questão do transporte que o pessoal tirou o transporte alternativo, as peruas, né? E como você viu essa retirada desse transporte aí, que ajudava bastante os bairros mais Sim. lá no fundão, né? Sim. O que acontece, né? O transporte municipal, que foi denominado assim, juridicamente falando, né? Nós criamos uma lei na Câmara quando denominou transporte municipal. Ele atuava em algumas linhas que eram de difícil acesso, onde a atual empresa operadora não tinha grande interesse na atuação, tá? Então, assim, a gente percebia que eles atuavam com mais veículos em horário de pico, né? Os intervalos entre uma condução e outra era menor. Então, eu acho que, claro, que a gente tem que ponderar também que alguns operadores, né, não, como também isso acontece com as empresas, né, em algumas situações a população reclamava de alguns operadores, porém, quando o pessoal do transporte alternativo saiu, sentiram falta. Por quê? Porque supriam os horários e iam em locais onde hoje a empresa não tem interesse em fazer o transporte. E o transporte não é municipal, né? É uma concessão. Então é o município que tem que ditar as regras de onde o transporte vai, onde o transporte deve atuar. Então, assim, eu acho que o transporte alternativo na nossa cidade, ele é necessário, tá? E a gente só tem que, na nossa condução pela cidade, aí, digamos assim, numa futura gestão, a gente tem que, não sei se subsidiar é a palavra correta, mas firmar uma parceria com esse pessoal, para que eles também tenham condições de gerar um transporte com dignidade para a nossa população. Então acho que tem que existir essa parceria aí, até com a própria empresa, tá? E com os operadores do transporte alternativo, para que a gente possa levar um transporte melhor para os nossos usuários. Quando eu falei para você que eu defendi Itapecerica mesmo, né? Porque antes a gente só sabia da Miracatiba, acho, se eu não me engano, essa era a empresa. E aí, o que aconteceu? Quando começou essa questão das peruas, né? Igual eu pegava muita perua para ir para lá, para treinar lá, muita perua. Peguei muita perua. Ia no Chiqueirinho. Tem mais lá, viu, Ricardo? Tá no pé do Biruí. E ia no Chiqueirinho ali da besta, mas eu ia lá para treinar. Então, acho que o transporte alternativo, acho que tem que, né, ver essa questão para oferecer, né, ofertar um transporte digno e de qualidade para a população, mas eu acho que atrapalhou muito. Tanto é que aqui em São Paulo eles querem fazer isso, de deixar os micro-ônibus nos bairros e nos terminais, né, tipo o terminal Capelinha, ter os ônibus, os ônibus para pegar e suprir a demanda desses micro-ônibus que levou até o terminal. Então, nos bairros seriam os micro-ônibus e os ônibus do terminal para a cidade. Seria assim. Eu tive essa experiência, Fernando. O que aconteceu? Como a gente mora num bairro, atua também num bairro de zona rural, é um bairro onde o transporte ele não tem grande demanda, tá? Mas nos horários de pico, sim. E as pessoas que moram lá são cidadãos e não interessa se é 5, se é 10, se é 2. O município ele tem que fornecer transporte. Isso é a Constituição Federal. Isso é um direito constitucional garantido pelo munícipe.
O município tem que oferecer o transporte, o poder público tem que oferecer um transporte para o cidadão. E algumas pessoas, hoje, eu vejo que 21 horas, 9 horas da noite, por exemplo, já não conseguem mais se dirigir a essa zona rural, porque não tem o transporte. Porque, às vezes, não compensa para a empresa manter um ônibus grande, né, um veículo daquele porte, com funcionário, e para levar 5 ou 6 pessoas num horário desse, que é um horário já avançado, talvez, para aquela região, e não tem grande demanda. Porém, quando nós instituímos lá o transporte alternativo nessa região, que daí eu fiz quando vereador, a gente fez, porque já não tinha, a empresa já não ia prestar mais aquele tipo de serviço, já tinha avisado, bom, não vamos prestar mais esse tipo de serviço aqui, porque aqui a gente não tem lucro, né? É prejuízo. O cara falou para mim, Ramon, fui até a empresa, conversei, falou, é prejuízo para nós. E a gente instituiu o transporte municipal. Só que o que nós percebemos? Que existia o transporte, porém, não tinha uma parceria também com o operador. Então eu acho que o município, nessa questão de transporte, ele tem que ser mais ele tem que participar mais com a empresa, participar mais com os operadores do transporte alternativo, firmar parceria, porque o cliente do operador do transporte e a obrigação, aquele munícipe que é o pagador de impostos, que o poder público tem obrigação com ele, é o mesmo. Então essa parceria, e o transporte, na verdade, é obrigação do município, né? Esse operador está lá para prestar um serviço. Então, assim, para ele prestar um serviço de qualidade hoje, ele tem que ter uma parceria do município. E o transporte alternativo é muito importante para nós. Bom, Ramon, o Fábio Slim tá mandando um abraço aqui, ó. Boa noite, amigos. Fabão, um abraço. Um abraço aí, Fabão. A gente falou do transporte, mas eu vou falar assim da saúde também, porque o pessoal o vereador estava aqui e falou que tem 3 médicos ginecologistas para atender a população de Itapecerica. Eu achei um absurdo, né? E aí, a gente sabendo que o prefeito é médico, né? Como que você vê a situação da saúde hoje, Ramon? Hoje, a gente, como... Eu vou voltar numa situação aqui para te dizer qual que é o termômetro que a gente tem na população nessa situação, tá? Hoje, Fernando, eu tenho 5 pontos de atendimento à população na cidade. Então, atendo praticamente na cidade toda, nos polos mais adensados principalmente. Então, eu tenho um escritório onde eu atendo às terças-feiras no Jardim Jacira, um escritório onde eu atendo às quartas-feiras no centro, um escritório onde eu atendo às quintas-feiras no Jardim Santa Júlia, e às sextas eu atendo alternadamente, em parceria com algumas ONGs, no Valo Velho, na região do Valo Velho, e no Parque Paraíso. Certo. E o centro também eu atendo muita gente do Parque Paraíso, então eu atendo a cidade toda e quase todos os dias, tá? A gente atende uma média de 150, 200 pessoas por semana. Eu sou advogado por formação, a gente faz um trabalho assistencial na área jurídica também, de orientação, e todas as necessidades da população. Nossas portas são abertas para isso. Embora eu não seja mais vereador, mas eu mantive o meu trabalho assistencial, meu trabalho social, certo, que é o que eu amo, que eu gosto de fazer. Legal. E a gente tem relatos todos os dias, porque a gente atende as pessoas mais carentes. Aquela pessoa que busca um trabalho assistencial é uma pessoa que está necessitada, sim, né? Na maioria das vezes, quem tem condição de ter uma condição econômica melhor, ela vai buscar um trabalho particular. Quem busca um trabalho assistencial, isso é fato, né? Isso é uma questão óbvia. E a gente se depara com muitas pessoas que estão na fila de um exame aí, Fernando, de 7 meses para fazer. Nossa. Já ouvi relatos de pessoas que esperam 7 meses para fazer um exame de sangue. Isso é um absurdo. A pessoa, quando faz esse exame, o exame já não tem mais efeito nenhum. É verdade. Né? Já se passou, ou já aconteceu pior, ou já curou de outra forma. Porque realmente, esperando tudo isso aí, não vai conseguir ter resultado. O resultado não vai ser eficiente para que se tenha um diagnóstico, um tratamento, né? Que se tenha todos os procedimentos para a cura daquele usuário, daquele cidadão. Então, hoje, a gente ouve relatos que falta estrutura nos pronto-socorros, falta atendimento nas UBSs, falta atendimento laboratorial, falta atendimento de diagnósticos,
atendimento de especialistas. Nós ouvimos esses relatos diariamente. E a gente sabe, Fernando, que existem muitos mecanismos hoje que podem facilitar isso. Essa semana eu gravei num outro podcast aí uma situação mencionando um projeto que nós temos para a cidade, que é a criação de um laboratório municipal, por conta dessa questão dos exames. Hoje o cidadão espera aí muito tempo para fazer um exame. Isso eu estou dizendo no exame de sangue, né? Mas tem que ser um centro de diagnósticos para que se tenha o exame laboratorial e o exame de imagem, exame de ortopedia, enfim, para que se tenha um centro de diagnóstico de verdade. E hoje não, né? Os técnicos que nos acompanham, que hoje nós discutimos um projeto para a cidade. Então nós sentamos com técnicos corriqueiramente, para que a gente possa apresentar um projeto para a cidade, para que lá na frente a pessoa escolha um projeto viável, verdadeiro. E quando eu falo para você de um projeto viável, verdadeiro, hoje tem parceiros, tem ONGs, tem OS, né? Organizações Sociais de Saúde, que tem legitimidade jurídica para atuar numa gestão de saúde da cidade, que trabalham, que montam um laboratório na cidade, por exemplo, e recebendo o pagamento do exame realizado do recurso do SUS. Então, assim, realiza aquele exame, o SUS repassa. Pronto, né? Existe possibilidade da gente fazer isso, não é uma coisa do outro mundo, mas infelizmente não temos isso hoje na nossa cidade. Você quer ver uma outra coisa que nós não temos na nossa cidade, que hoje é o mecanismo aí mais simples de acabar com as filas, de desburocratizar e de facilitar a qualidade de vida do usuário? Informatização da saúde. Hoje, o nosso usuário da saúde, o munícipe, vai até a UBS, ele sai de lá com uma guia impressa num papel, e ele tem que levar essa guia, conduzir essa guia até o 100 ou até a UBS, pode mandar, mas ele fica aguardando até meses também para uma agenda com um especialista. Quando que, se a saúde fosse informatizada, naquele momento ali a agenda do Centro de Especialidades Médicas automaticamente já estaria ali com a informatização, já estaria ali na UBS, o operador do sistema da UBS já faria o agendamento linkado no sistema do Centro de Especialidades Médicas, a pessoa sai dali já sabe o dia e a hora que vai com a ter agenda dela concluída. Sim. E o próximo que vem já é o próximo da lista. Sim. Num sistema de informatização integrado, todas as UBSs vão estar em tempo real acessando aquela agenda e naturalmente o sistema é inteligente para determinar a ordem dos agendamentos. Sim, com certeza. Não é automaticamente, né? Hoje até que nós estamos na era da informação, né? E não conseguir fazer isso. Aqui em São Paulo a gente já tem. Né? Isso aí. Então, por isso que eu digo. E outra coisa, hoje o cidadão fica na fila do UBS para agendar uma consulta. Se ele pode tem uma agenda fácil. Aqui a gente tem uma agenda fácil, que chama. E faz pelo celular. Hoje pelo aplicativo. Isso mesmo. Tem mesmo. Eu acho que basta querer colocar em prática, né? Basta a boa vontade do executivo para colocar em prática, né? Infelizmente, a gente vê que isso falta em alguns governantes, né? Tanto em qualquer âmbito, seja estadual, né, federal, municipal, se não tiver a proatividade de querer colocar em prática o que você está querendo colocar, não faz, né? É isso aí. Bom, a gente falou da saúde, agora a gente vai falar da questão do você falou dos projetos que você quer colocar em prática. E qual o projeto que você vê para Itapecerica, assim, a longo prazo, assim, ou a médio prazo, Ramon? A gente, hoje, como eu te disse, Fernando, nós estamos construindo aí um projeto para a cidade, diariamente. Até hoje, casualmente aí, providencialmente, vou até dizer o contrário, foi providencial. Eu vim aqui no podcast e hoje de manhã eu fui conhecer a Câmara, tive uma agenda com o presidente da Câmara dos Vereadores de Itapevi. Itapevi era uma cidade bem parecida com Itapecerica da Serra. Itapevi ela tem mais ou menos 230 mil habitantes. Itapecerica tem menos, né? Deve estar na casa de uns 200 mil mais ou menos. O censo apurou 180, mas deve estar na casa de uns 200. E um orçamento muito próximo ao de Itapecerica. E por que eu fui até Itapevi? Porque o prefeito atual de Itapevi, o Igor, ele foi reeleito com 98% de aprovação. Caramba.
foi o prefeito com maior aprovação do país. Isso foi uma informação que o Tiaguinho Silva, que é o presidente da Câmara lá, até mando um abraço para ele. Um abraço, Tiaguinho. Muito obrigado pela recepção de hoje. Que Deus abençoe o trabalho de vocês aí. E eu fui para conhecer esses projetos. Isso o que foi realizado lá nessa cidade, porque o que é bom a gente tem que buscar, tem que entender, tem que trabalhar. E eu fui lá hoje para a gente conhecer esses projetos. Lá, como já disse, fui porque é uma cidade até geograficamente muito parecida com Itapecerica. A gente só a questão da nossa legislação aí, que é diferente de Bacias, né? Nossa lei é mais restritiva mesmo, mas tem questões lá que a gente... ele me mostrando, por exemplo, um alagamento, uma região que alagava, que eles fizeram piscinão, acabou hoje esse alagamento, e nós temos um alagamento hoje na entrada da cidade, que é no bairro de Jardim Sampaio. E esse alagamento está lá, sei lá quantos anos, desde que eu me entendo, desde que eu entrei na política existe isso aí. E lá conseguiram estancar isso. E aí você fala, puxa vida, mas tudo bem, mas conseguiram mandar uma cidade que tem um orçamento 3 vezes maior que Itapecerica, não é o mesmo orçamento. Então, assim, são algumas práticas, alguns mecanismos que nós estamos buscando para implantar na nossa cidade, para que o nosso povo pare de sofrer. E uma das situações que eu já disse, um dos carros-chefes nossos de projeto para a cidade, o Fernando, é a questão do desenvolvimento. Nossa cidade tem que parar de viver de repasse. Claro, repasse vai existir sempre. Repasse é legal. Isso aí existe um critério. Por exemplo, hoje o nosso repasse maior é do Fundeb. O Fundeb é a maior receita da nossa cidade hoje, é o repasse do Fundeb. Então ele tem um critério, vai continuar vindo. O segundo maior repasse hoje acho que é o repasse de CMS, que é o governo do estado, que transfere por um critério também, que vai se manter e vai continuar vindo. Agora, a gente precisa ter a nossa independência financeira. Sim. E essa independência financeira a gente só se constrói alterando alguns requisitos legais na nossa cidade, né? Alterando alguns critérios da legislação, levando infraestrutura para trazer emprego e renda. É isso que eu falei para você. O maior desafio nosso hoje é gerar emprego e renda para que a nossa população pare de sofrer com o transporte, né? A gente vai ter que trabalhar para a melhoria do transporte, mas a gente fazendo isso, a gente já consegue melhorar isso consideravelmente, e vai trazer arrecadação para a gente poder investir mais na cidade. Então isso é uma situação que é um projeto que tem que ser o carro-chefe nosso hoje para tirar a nossa cidade do vermelho e parar de... e que a gente possa ter investimento para a nossa cidade crescer. É isso aí, ó. A Letícia Roberta está dizendo aqui, ó, o melhor vereador de Itapecerica da teve, ó. Jaqueline Gouveia, da Óticas Gouveia, um beijo, veio aqui participar do programa. Ó, quem mais está aqui? Deixa eu ver, ó. Time Paulista de Karatê entrou aqui, ó. Time Paulista de Karatê, Denise, professora Denise, lá do Campo Limpo, faz um trabalho bem bacana também com as crianças de lá. Ô Ramon. Só mandar um abraço para Letícia aí, obrigado, Letícia. Toda a sua família, Deus abençoe. Você falando aí da cidade, né? Eu sei que a política é muito dinâmica, né? Mas hoje a sua pré-candidatura já está na rua, certo? Sim, sim. Eu sei que pode mudar até lá, mas você já tem um nome que vai compor a sua chapa, um nome que já está aí, já está no gatilho, ou você acha melhor esperar até 2024 para colocar? Não, a gente já tem um parceirão aí, que é o vereador mais votado da cidade, vereador Alan Dias. Ah, o Alan também é um parceiro, também ajudou muito no Karatê na época do... eu até estava lembrando hoje, né, antes de começar o programa aqui, ele moveu uma moção para quando a gente foi o melhor da cidade, né, do estado, na verdade. Foi o último campeonato antes da pandemia, viu? Que a gente participou, e ele moveu uma moção, ficou muito honrado por receber. O Alan sempre foi um cara que sempre abraçou o esporte, principalmente o karatê, né? Na época da gestão do Miro, ele foi um cara assim era muito atuante, né? Então fico muito, muito feliz, Ramon. Espero que essa chapa alcance o êxito, né, para a gente poder voltar aos trilhos, né? Eu costumo dizer assim porque a Itapecerica era muito reconhecida pelo esporte, né? É isso aí. Eu fiquei muito feliz esses dias
que o vereador veio aqui e falou assim, ó, eu tinha meus entraves, né, por causa do esporte, que não chegava nos fundões, mas o esporte funcionava. E hoje, ele falou, Fernando, o esporte não funciona. Então, é muito triste isso, né? Acho Muito que, triste. né, pra gente, você já foi em eventos lá, né, do karatê, né? Eu falo isso do karatê porque é o que a gente vivenciou, né? Mas era o esporte como um todo, né? Tinha modalidade de tudo que era jeito. Eu levava isso aqui para São Paulo, eu falava que eu queria copiar o que Itapecerica tinha, porque aqui em São Paulo não tem isso, de ter várias modalidades, você quer fazer um balé, você vai, você quer fazer uma zumba, você vai, você quer fazer tinha até taekwondo, tinha todo tipo Várias de modalidades. Tinha, né? Depois a gente ia lá no ginásio, lá embaixo, né? Foi feito era como se fosse um dojo tinha do Kung Fu, tinha Muay Thai e tinha tudo lá. Judô, E outra musculação. E olha uma coisa, hein? O gabinete do secretário de esporte era onde? Dentro do ginásio. Dentro do ginásio. Você isso ia aí. lá, você ia ver, você via as modalidades funcionando, você ia lá, você ia visitar o Miro, você ia visitar o secretário, estava lá o esporte funcionando, né? A piscina. A gente fez uma confraternização do karatê, um exame de faixa no final do ano, a gente utilizou a piscina. Então, e hoje a gente não sinceramente, Ramon, é muito triste. É muito triste. É triste. E vou te dizer, voltando, eu fui vereador com o Alan, né? Então nós trabalhamos muito, diversas questões juntos na Câmara, e passaram as eleições, aí o Alan, vereador mais votado, continuou o trabalho dele, mas assim, nós conversamos muito e nós temos um projeto em comum que é a cidade de Itapecerica. Legal. Né? E você vê, e o Alan, ele é o vereador mais votado hoje da cidade, e ele falou, não, Ramon, eu vou ser seu vice agora. Se comprometeu publicamente. Hoje o Alan, onde passa ele. Legal, isso é bom. Fim de ano aí andou comigo em cima de caminhão. A gente distribuiu 16 mil brinquedos para as crianças na cidade juntos e foi muito bom. Não, é um menino bom. Eu falo, é um menino bom. Ela é muito, assim, eu tenho muita gratidão, né? Muita gratidão. Tanto assim, porque como eu falei, desde os 8 anos eu defendo Itapecerica, né? Viajei para Minas Gerais, Foz do Iguaçu. O último que eu fui foi em Brasília, né, que a gente foi lá. Então, assim, tudo através de Itapecerica. E nesses últimos anos, nessa última gestão, a penúltima gestão, né, que agora a última gestão é a atual. A penúltima gestão, eu nunca vi isso, desse preparo, esse cuidado que Itapecerica tinha com o esporte. Tanto é que isso ficava evidente nos resultados. E os outros atletas falavam isso. Falavam assim, o município que ajuda igual Itapecerica não tem em São Paulo. Então isso é muito gratificante. Né? A gente, não é porque a gente é suspeito de falar do Miro, né? Mas o Miro é um secretário muito atuante. Uma pessoa que se dedicou, e assim, foi vereador, tinha conhecimento do esporte, conhecimento técnico. E o Miro fez o que eu sempre prezei pelo esporte da nossa cidade. O futebol, ele é um esporte muito popular, né, cara? É um esporte que predomina sobre os demais, é claro, porque o futebol, nós somos o país do futebol. Só que assim, nós temos vários outros talentos na cidade, várias outras pessoas que gostam de outros esportes. E o Miro trabalhou isso. Como você disse aí, nós tínhamos taekwondo, Muay Thai, judô. Era uma karatê. infinidade, Ramon. Eu sinceramente eu pego até a conta. E uma vez eu peguei até um panfleto da prefeitura para mim ter isso daí, porque eu me perdia quando eu ia falar de tantas modalidades que tem. Hoje está tudo parado, né? Tanto é que eu estava no gabinete em 2021, eu fui no gabinete do Alan conversar com ele sobre a questão do esporte, né? E lá a gente tinha um rapaz que ia participar de uma maratona. E ele foi lá pedir ajuda pro Ramon. Pro Alan. O Alan pegou e falou que ia ajudar ele. Por quê? Porque estava desassistido, né? Se ele foi lá procurar o Alan, porque estava desassistido na questão do esporte. Infelizmente, a gente fica muito triste. Espero que melhore. Então, Ramon, eu vou pedir para você deixar uma mensagem para Itapecerica, que está chegando ao fim. Nosso programa é 1 hora, né? Rapidinho passa. E que você deixe uma mensagem para Itapecerica, para a cidade de Itapecerica, para os itapecericanos que conhecem
o Ramon Corsini, conhece a família Corsini. Eu acho muito legal quando o nome chega primeiro do que a pessoa, sabe, Ramon? Isso é bom. Isso é muito bom. Eu fico muito feliz de conhecer as pessoas através da ótica e a percepção das outras pessoas. Então, eu fico muito feliz de você estar aqui e você deixar essa mensagem aí para os itapecericanos, que eles vejam em você uma esperança para Itapecerica. É isso aí. O que eu digo sempre, Fernando, é que muitas vezes as pessoas vêm. Todo político que vai sentar aqui vai contar um projeto bonito, contar uma história bonita e vai dizer que ama a sua cidade. Só que o que nós precisamos avaliar são as ações e a conduta desses políticos. Porque as ações falam por si. Sim. Palavras o vento leva. Então, assim, como eu te disse, hoje, como sempre, eu e minha família nos dedicamos ao trabalho em prol da sociedade, em prol da população. E hoje não é diferente. Hoje, eu estou te dizendo hoje, mas desde que quando acabaram as eleições de 2020, nosso trabalho permaneceu da mesma forma. Pelo contrário, nós ampliamos. Hoje nós atuamos dentro das bases, de todas as bases da cidade, né? Nós temos, como eu te disse, nós temos 5 pontos de atendimento à população na cidade semanalmente. Não é assim, vou atender uma vez por mês. Não. Eu estou toda semana. Toda terça eu estou dentro do Jardim Jacira. Toda quarta eu estou no centro de Itapecerica atendendo o Parque Paraíso e região, centro expandido, né? Região do centro. Porque o centro de Itapecerica ele é um centro comercial. Então as regiões, os bairros circunvizinhos, que são Marilu, Jardim Paraíso, Nissalves, Virgínia, Sampaio, São Marcos, são os bairros, Parque Paraíso são os bairros que estão em torno do centro. Então toda quarta-feira eu estou lá, atendo uma média de 60 pessoas só no centro. Quinta-feira, toda quinta eu estou dentro do Jardim Santa Júlia. Sextas-feiras eu estou uma sexta dentro do Parque Paraíso, além de eu atender o centro, que eu atendo muita gente do parque, estou dentro do Parque Paraíso, e uma sexta-feira aqui na região do Vado Velho, onde eu venho menos por conta justamente da minha parceria com o Alan. O Alan, ele se dedica muito a essa região. Sim. Né? Então, a gente, aquilo que eu te disse, pela falta aí de, sem a gente estar dentro do mandato, sem a gente estar dentro do poder público, a gente fica um pouco mais limitado. E o Alan hoje ele consegue suprir, nessa aliança nossa, ele supre um atendimento de uma região. Então, assim, o que eu quero dizer para Itapecerica é que o ano que vem, né, temos eleições, diversos candidatos vão passar, mas que avalie as ações, a história de cada candidato, o preparo de cada candidato, o modus operandi para se chegar ao resultado de uma eleição. Porque é isso que determina o futuro e o crescimento. Principalmente o modus operandi. Porque hoje, muita gente chega na nossa cidade, isso aconteceu historicamente aí, as pessoas têm o hábito de ter um investimento milionário numa campanha, só quem paga é a própria cidade, depois quem paga é a máquina pública. Sim. É o que está acontecendo aí. Então, assim, que as pessoas possam avaliar a conduta do candidato, a postura do candidato, o conhecimento do candidato e a sua história, tá? Avaliem a história dos candidatos que vão procurar vocês o ano que vem. E se esse candidato realmente, pela história dele, ele está falando a verdade. Porque história bonita todo mundo vai contar. Isso aí é fato. A dificuldade que nós políticos temos é o que as pessoas, o que os próprios políticos vendem à população. O cara chega aqui e te fala, eu vou construir um hospital em Itapecerica. Aí você pergunta para ele, qual que é o orçamento da saúde? Ele não sabe te responder. Então, assim, o que nós temos que prezar, nossa cidade precisa prezar para ter um crescimento, é escolher de uma forma que a história do candidato prevaleça sobre suas palavras. E hoje eu tenho uma missão que é cuidar da minha cidade. Estou na política hoje por uma missão, tá? E eu falo isso, que é uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu tenho uma missão de cuidar da minha cidade, cuidar do meu povo. Por isso que estou hoje aqui e estou trabalhando para que a gente possa chegar à condução da nossa cidade no futuro e fazer a mudança e a diferença. O Didio colocou aqui, Itapecerica clama por um nome Ramon Corsini e Alan Dias. Cufa de Itapecerica da Serra entrou aqui, um abraço. Ju Fonseca. Samon Dimen, futuro de Itapecerica. Aí, Ramon, o pessoal tá gostando aí de você, isso, cara. Isso é muito bom. Mas é muito bom, Ramon, como eu falei, as pessoas, o seu nome é muito forte, né, Itapecerica.
pelo trabalho que você desempenha e o que desempenhou até hoje, né? Como você Sim. falou. Então eu fico muito feliz, as pessoas têm essa visão do Ramon Corsini, né? E pode contar com a gente, com a Rádio Comunidade aqui. Gente, obrigado. Todo mundo que acompanhou aí pela radiocomunidade.com.br, pelo Fernando Moura SP. E tamo junto, né? Obrigado, Ramon. Obrigado a todos. Obrigado, Miro. Obrigado ao Renato que está aqui nos estúdios. Ricardo, Mari e Agnaldo. Tamo junto, gente.